Prezados alunos, satisfação em revê-los aí mais uma aula do nosso direito previdenciário, né? Estamos aí já quarta ou quinta semana na nossa videoaula, né? Então, fico sempre aberto aí a sugestões, né, a opiniões, a dicas, né, caso algo não esteja transcorrendo como vocês gostariam, mas enfim, né, eu acredito que o mais importante a gente está conseguindo passar. Bom, antes da gente avançar aí no nosso conteúdo, um recado importante, talvez vocês receberam por WhatsApp ou algum e-mail da coordenação, sobre uma semana com atividade avaliativa aí, que seria realizada no final deste mês, né? Então, veja, a nossa atividade avaliativa é aquela que vocês já estão realizando, que é aquela avaliação aí de acórdãos, né? Que a gente já passou há 2 semanas atrás. Então, vejam, né, e não se preocupem, a gente não vai ter nenhuma prova online, a gente não vai ter nada disso. A nossa avaliação, que vai fazer às vezes dessa avaliação online, é esse trabalho, né, esse estudo de caso aí, análise de acórdãos, né, que cada um de vocês está fazendo. E o detalhe importante, né, não esqueçam que esse trabalho tem que ser entregue até dia 30 aí de abril, último dia deste mês, né. Não esqueçam, se não enviar, simplesmente não vai ter essa nota aí do primeiro bimestre, né, vai ter só aquela nota do trabalho que foi feito em sala de aula. E concomitante a isso, né, não prejudica o envio das questões semanais, né? Então, nós temos aí toda semana uma questão. Hoje a gente vai lançar também mais uma questão, e essa questão tem que ser enviada sempre até a semana subsequente aí. Então, hoje a gente vai estar lançando essa questão e vocês têm que enviar até a quinta-feira da semana que vem, né? Quinta-feira é o dia que nós teríamos aula em sala, o dia que vocês têm que enviar a resposta dessa questão, né? No nosso caso, aí, quinta-feira da semana que vem é dia 30 de abril, né? Por coincidência, é a mesma data aí do trabalho que substitui a prova. Então, no dia 30 de abril, vocês têm que mandar tanto o trabalho que substitui a prova, quanto a resolução da questão aí, que a gente vai passar ao longo aí da aula. Essa resolução e esse trabalho, ambos são enviados aí para o meu e-mail, né? São individuais e enviados para o meu e-mail, que, né, no momento aí a gente coloca na tela para vocês. Então, fiquem atentos com esses detalhes e avisem aí aqueles que não estão atentos, né, ou que não estão fazendo aí as atividades. Bom, hoje a gente dá sequência ao nosso conteúdo, né, só para lembrá-los, agora a gente está vendo benefício após benefício, né? Então, semana passada, a gente viu aí a questão da aposentadoria por idade e todos os desdobramentos dessa aposentadoria por idade, né? Então, nós temos aí a aposentadoria por idade urbana, por idade rural, professores, deficientes, enfim, né, uma série de desdobramentos aí da aposentadoria por idade. Hoje a gente vai ver uma outra modalidade de aposentadoria e é uma aposentadoria que, né, infelizmente ou felizmente, depende do ponto de vista, ela não existe mais, né? Então é a aposentadoria por tempo de contribuição, é a modalidade que mais foi afetada aí pela reforma da Previdência, tanto que ela deixou de existir. Só que o que acontece? Nós temos aí um significativo número de pessoas que estão próximas ou estariam próximas a se aposentar por essa modalidade. Foram criadas uma série aí de regrinhas, né, de transição ou regras aí que ainda é possível aposentar com, né, uma lógica da sistemática antiga, que é a lógica aí da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, a gente vai acompanhar na tela, né, pelos slides, fica mais fácil para vocês visualizarem. Lembrando que os slides sempre estão disponíveis aí no portal do aluno para vocês baixarem, imprimirem, enfim, quiserem fazer anotações. Então vamos acompanhar lá pelos slides. Aposentadoria por tempo de contribuição, né? Primeiro a gente tem que lembrar aí e rememorar algumas regras gerais aí do direito previdenciário, do regime geral de previdência social, de que esses benefícios que são concedidos pelo INSS, todos eles têm um caráter aí social, né? Tem uma contingência por trás deles, né? Então é aquilo.
o salário maternidade para suprir aí a questão da gravidez da esposa, a aposentadoria por invalidez, a questão de uma incapacidade para o trabalho, auxílio doença em razão aí, né, de um acidente ou uma doença que a pessoa não pode trabalhar temporariamente, o auxílio reclusão para manter a subsistência da família do recluso, a pensão por morte para garantir aí, né, uma renda, uma sobrevivência aí dos dependentes daquele que faleceu. Enfim, todos os benefícios previdenciários, eles têm aí um caráter social por trás deles. Já a aposentadoria por tempo de contribuição não tinha essa peculiaridade, essa contingência aí social, né? Então, de uma certa maneira, a aposentadoria por tempo de contribuição, né, o único requisito que existia até no passado para alguém se aposentar nessa modalidade era poder contribuir. Né? Então vejam, poder contribuir não tem nenhum caráter ou viés social. Tanto é que ele era muito criticado, essa aposentadoria por tempo de contribuição era muito criticado, principalmente porque ela não tinha idade mínima para se aposentar, a pessoa podia se aposentar bastante cedo, apesar de um valor reduzido, mas podia se aposentar cedo e, de certa maneira, né, essa pessoa teria ainda plenas condições de exercer sua atividade aí por um longo período da sua vida. Né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição era algo que no mundo já estava em desuso, né? Eram pouquíssimos países que ainda mantinham esse sistema de aposentadoria e o Brasil caminhou bem aí, caminhou de acordo com uma tendência internacional para extinguir essa aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Então, o que acontece? Como funcionava essa aposentadoria? Né? Basicamente, quais eram os requisitos? Tinham que cumprir uma carência de 180 meses ou 15 anos, né? E tinha que contribuir 35 anos se homem e 30 anos se mulher, para poder se aposentar por tempo de contribuição. Né? Então, a grande peculiaridade é que essa aposentadoria obrigatoriamente passava pelo fator previdenciário, né? A gente já falou sobre ele lá atrás. Então, o fator previdenciário, de um modo geral, sempre reduzia de forma significativa o valor do benefício, mas, né, aquelas pessoas que estavam aí sempre próximas à ideia do salário mínimo se aposentaram com o salário mínimo de uma forma bastante cedo. Vamos pegar o exemplo de uma mulher. A idade mínima para alguém começar a trabalhar é 14 anos, como menor aprendiz. Vamos imaginar aí que uma mulher começa a trabalhar com 14 anos, você soma 30 anos de contribuição e de trabalho automaticamente, você tem uma mulher com 44 anos que podia se aposentar aí sem problema algum, né, nessa aposentadoria por tempo de contribuição. Então veja, 44 anos é talvez o auge aí de muitos profissionais, né? Tá na metade da vida, talvez. Então vejam, não tinha idade mínima para se aposentar. Então essa aposentadoria aí por tempo de contribuição, ela deixou de existir. Só que se deixar de existir, né, é uma transição ou cria aí um novo modelo bastante abrupto, né, para aqueles que estavam se planejando se aposentar aí por essa modalidade de tempo de contribuição. Então foram criadas aí três formas, né, três ideias aí para que a pessoa que estivesse próxima à possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição, para que ela pudesse aí entrar num regime de transição. Né? Então, por que a gente vai estudar a aposentadoria por tempo de contribuição? Porque nesse momento, né, agora, 2020, até pelo menos 2023, a gente vai ter uma série de pessoas com possibilidades de ingressar aí nesse regime de transição, ou seja, elas não se aposentam com os requisitos da regra anterior, mas também existe uma possibilidade delas cumprirem aí algumas regrinhas para ainda se aposentarem por tempo de contribuição. Então são essas regrinhas aí que a gente vai ver, né, com detalhe nos slides subsequentes. Mas antes disso, né, a gente precisa sempre lembrar
Aqueles que preencheram os requisitos até a reforma da Previdência, que foi final do ano passado, eles têm o direito adquirido de se aposentar. Né? Então, vamos imaginar que uma pessoa cumpriu os requisitos ano passado, mas ela ainda não foi até o INSS. Ela está com medo do coronavírus, está com preguiça, não precisa de dinheiro, enfim, ela ainda não deu entrada a essa aposentadoria, esse pedido de aposentadoria. Isso não significa que ela perdeu esse direito. Né? Então, se ela completou os requisitos no final do ano passado, significa que ela pode, a qualquer momento, né, pode ir lá final do ano, pode ir ano que vem, e ainda pode requerer essa aposentadoria por tempo de contribuição. Ela tem o direito adquirido a esse benefício, lembrando, né, que qualquer benefício previdenciário ele tem aí o valor mínimo, o piso que é o salário mínimo e o valor máximo aí que é o teto do INSS, que é o hoje, né, 2020, equivale a R$ 6.101 aí. Né? Então, essa aposentadoria por tempo de contribuição, ela dentro aí dessa lógica e daquela metodologia de cálculo que a gente já viu numa aula específica. Bom, vamos aproveitar já no início da nossa aula de hoje, né, nossa videoaula, para fazer o lançamento aí da nossa questão semanal. Questão semanal é essa, lembrando, que vale a presença e vale uma fração de nota aí para o segundo bimestre. Né? Como a gente já falou, tem que ser enviado de forma individual para o e-mail que vocês estão vendo aí na tela. Né? Então fiquem atentos e não esqueçam a resposta dessa pergunta que eu vou lançar agora, dessa semana, tem que ser enviada aí até o dia 30 de abril, ou seja, quinta-feira da semana que vem. Né? Fiquem atentos. Bom, a pergunta, ela traz aí uma situação bastante possível, né? Uma situação aí que não é raro acontecer. Vamos imaginar que uma pessoa, ela preenche os requisitos tanto da aposentadoria por idade quanto para aposentadoria por tempo de contribuição. Né? Vou imaginar que lá no final do ano passado, uma determinada pessoa, ela consulte aí você como advogado e você analisa aí que ela tem direito tanto à aposentadoria por idade como por tempo de contribuição. Aí, de alguma maneira, você vai até o INSS, você dá entrada a esse pedido de aposentadoria. Né? E aí, como isso se resolve? Né? Essa pessoa tem duas possibilidades de se aposentar. Ela cumpriu o requisito das duas aposentadorias. Como que essa pessoa vai se aposentar? Em qual delas? Né? Então, essa é a pergunta aí que eu lanço para vocês. Ela vai se aposentar por idade ou tempo de contribuição? Lembrando que não podem acumular duas aposentadorias. Então, ou é uma ou é outra. Mas qual delas deve ser o benefício a ser concedido? Então, essa é a pergunta aí que eu lanço para vocês para a semana que vem. Bom, voltamos aí aos nossos slides, trazendo agora a questão das regras de transição. Né? A gente falou agora há pouco, aposentadoria por tempo de contribuição não existe mais, mas aqueles, né, que estavam no regime aí têm ainda uma possibilidade de se aposentar, não exatamente como eram os critérios até ano passado, né, mas foram criadas regras aí para atenuar aí essa transição, essa mudança, né, dos critérios de aposentadoria. A primeira delas, a primeira regrinha, né, que a pessoa pode se valer, é a regra que foi denominado, né, de idade progressiva. Então vejam, aqui nessa idade progressiva, tanto o homem quanto a mulher tem que manter aí aquela ideia de período de contribuição. Então são 35 anos de contribuição para o homem ou 30 anos de contribuição para a mulher, como era antes. Né? Só que foi adicionado aqui a questão de uma idade mínima. Né? Então vejam, a pessoa pode se aposentar por tempo de contribuição, preenchidos aqueles mesmo período de contribuição, 35 anos homem, 30 anos mulheres, mas agora foi estabelecido aqui uma idade mínima. E qual é essa idade mínima? É uma idade que vai progredindo a cada semestre. Né? Então vejam, hoje, agora, né, no início, primeiro semestre de 2020, é 61 anos de idade. A cada semestre mais 6 meses por ano, desculpe, né? Não é a cada semestre, é a cada ano. Então, a cada ano vai sendo adicionado aí 6 meses nesses 61 anos.
Então, em 2021, vai ser 61 anos e 6 meses. Em 2022, 61 anos e 62 anos, né? E assim vai até atingir em 2027 os 65 anos. Né? Então, a cada um ano vai ser adicionado meio ano aí de vida da pessoa. Né? Então, hoje, para a pessoa se aposentar por essa regra de transição, ela tem que somar o tempo de contribuição, mas tem uma idade mínima. Essa idade mínima vai evoluindo aqui a cada ano, adicionando 6 meses. No caso do homem, começa no 61 e vai até 2027 para chegar no 65, que é a aposentadoria por idade, né? 65 anos aí vai virar aposentadoria por idade. E as mulheres começam aí nos 56, né? 56 anos, mais 6 meses a cada ano, até atingir em 2031 aqueles 62 anos, que é a idade aí da aposentadoria por idade. Né? Então, nessa primeira regra de transição, a idade progressiva, tem aqui adiciona-se, né, uma idade mínima, mas essa idade mínima vai variando aí conforme o passar dos anos, sempre 6 meses a cada ano adicional. Bom, e qual é o valor que essa pessoa vai receber? Né? Então, essa pessoa vai receber da mesma forma da aposentadoria lá por idade. Né? Então, o que acontece? Vai ser retirado, né, a média de todo o período contributivo, né, da pessoa, e aí conforme, aí você vai ter um coeficiente aí de 60% e vai somar aí 2% a cada ano adicional aos 20 anos de contribuição. Né? Então, e mulher 15 anos. Então, a mesma lógica lá da aposentadoria por idade que a gente falou, né? Sempre a cada 2% por ano acima aí do período mínimo de contribuição. Tá? Então, nós temos aí essa primeira regrinha de transição que vai adicionar aí uma idade mínima. A segunda regrinha de transição, ela é específica para aqueles que faltam menos de 2 anos para se aposentar aí por tempo de contribuição. Né? Então, ela é exclusiva aí para uma categoria de quem estava muito próximo de se aposentar e foi aí, né, surpreendido, foi afetado aí em razão dessa reforma. Essa segunda regra de transição recebe o nome de pedágio de 50%. Né? Então, esse pedágio de 50%, o que isso significa? Né? Então, primeiro, que com relação aos homens, eles precisam ter 33 anos de contribuição até a vigência da reforma. O que é isso? Né? Veja, esse pedágio de 50% só vale para aqueles que estavam menos de 2 anos para se aposentar. Para se aposentar por tempo de contribuição, precisaria de 35 anos. Então, naturalmente, 35 menos 2 precisa aí de 33 anos de contribuição. Né? Já as mulheres, que se aposentavam com 30, a partir de 28 anos de contribuição. Né? É uma lógica matemática aqui, já que isso aqui vale só para quem estaria, né, aposentando em até 2 anos aí por tempo de contribuição. E além disso, o que é preciso fazer? É preciso cumprir um período adicional correspondente a 50% do tempo que faltaria para atingir aí os 35 anos de contribuição. Né? Então, o que acontece? Essas pessoas vão ter que cumprir um período adicional, 50% do tempo que faltava para atingir os 35. Ou seja, essa pessoa faltaria 10 meses. Elas vão ter que cumprir um período adicional de 15 meses. Né? Então vejam que é 50% além do tempo que ela faltaria, né, para cumprir os 35 anos. Né? E aqui, no caso da mulher, obviamente, até os 30 anos. Aquilo, você pega esses 2 anos, né, que faltariam, seriam 24. Vamos imaginar a pessoa que faltaria 24. Ela teria que somar aí mais 50% desses 24. Ou seja, mais um ano. Né? Na prática, ela teria que contribuir aí 36 anos, no caso do homem. Né? Então vejam que é 50% a mais do tempo que falta ou faltaria, né, para ela chegar aos 35 anos de contribuição. Então adiciona aí, né, mais um período de contribuição para essa pessoa ainda se valer aí da aposentadoria por tempo de contribuição. Bom, como é o cálculo disso daí?
É pego aí qual é o valor do benefício, né, que essa pessoa vai receber, vai ser retirada a média de todos os salários que essa pessoa contribuiu, salário de contribuição, e aí, em específico aqui, você vai pegar essa média e vai ser aplicado ainda o fator previdenciário. Né? O fator previdenciário, nessa regra de transição aqui, ele ainda vai ser aplicado daquele jeito que a gente viu aí nas aulas anteriores, que na prática, né, o fator previdenciário ele acaba, né, 90% das vezes por reduzir o valor que a pessoa vai se aposentar. Né? Então aqui, se a pessoa optar por essa regrinha, vai se aplicar o fator previdenciário, como se aplicaria, né, o fator previdenciário antes da reforma. Né? A aposentadoria por tempo de contribuição, todos os cálculos passavam pelo fator previdenciário. Nessa regra de transição, a pessoa continua, né, e vai passar pelo fator previdenciário. Bom, aqui a gente chega na terceira regra de transição, que recebe o nome aí, regra de transição, pedágio de 100%, e ela é uma regra opcional, né? Vale aí tanto para quem está no regime geral quanto para os servidores públicos. O que traz essa regrinha aí do pedágio 100%, essa regra de transição? O que ela vai fazer? Ela vai estipular uma idade mínima, né? Ela vai colocar uma idade mínima, vai manter aquele tempo de contribuição, né? Então vejam, 35 anos para homens, 30 anos para as mulheres, vai estabelecer uma idade mínima, 60 anos para homens, 57 para mulheres, mas vai exigir aí, né, de cumprir um período adicional correspondente ao tempo que faltaria para atingir os 35 anos de contribuição. Né? Então, se a pessoa falta um ano, ela tem que cumprir aí 2 anos. Né? Então, um período adicional, ou seja, multiplica por 2 o tempo que falta, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Qual é a vantagem? Por que a pessoa pode acabar optando por essa modalidade e não pela regrinha do pedágio 50%? Porque nessa modalidade do pedágio 100%, você não tem o fator previdenciário. Né? Então, no cálculo aí, às vezes a pessoa tem que trabalhar aí meio ano a mais, mas só que ela vai receber um valor muito melhor em razão da não aplicação do fator previdenciário. Né? Então acaba sendo uma opção. Ao invés de ir para o pedágio 50%, você pode ir para o pedágio 100%, ou seja, trabalhar às vezes meio ano a mais ou alguns meses a mais, depende da pessoa, vai te livrar aí da aplicação do fator previdenciário. Né? Então, muito cuidado aí quando for levar, né, uma ou outra modalidade nessas regras de transição, às vezes trabalhar um pouquinho mais vai trazer um benefício bem grande aí na renda mensal aí que essa pessoa vai receber com o pedágio 100%. Né? Então, conforme o caso, essa pessoa vai ter um benefício bem grande aí pela não aplicação do fator previdenciário. Bom, avançando aqui nos nossos slides, a gente entra numa outra aposentadoria. É uma aposentadoria que não é exclusivamente por tempo de contribuição, mas é uma aposentadoria que leva bastante em consideração o tempo de contribuição, que é a famosa aposentadoria por pontos. Né? Essa aposentadoria ela foi criada lá em 2015, né, e ela estipulou uma tabelinha, né, uma tabelinha que vocês veem aí no lado direito, que basicamente vai fazer o quê? Né? Ele soma o tempo de contribuição com a idade da pessoa. Né? Então, já aqui na primeira linha dessa tabela, a mulher que até dezembro de 2018 somava tempo de contribuição mais idade 85, ela receberia aí essa aposentadoria por pontos. Né? Então, isso não foi uma criação da reforma da Previdência agora de 2019, mas a reforma da Previdência alterou essa regrinha que está nesse quadro aí que à direita. Né? Então, esse quadro à direita, ele é uma aposentadoria, né? São regras que não valem mais hoje, elas valiam até ano passado. Né? Então, o que era essa aposentadoria por pontos? A pessoa soma a idade com o tempo de contribuição. Chegou em 85,
até dezembro de 2018 para a mulher, ela se aposentava por essa modalidade. O homem, 95, né, idade mais tempo de contribuição. O fator previdenciário ele só era aplicável nesse cálculo se fosse para aumentar o valor da aposentadoria, ou seja, ele era opcional, facultativo, né, só para melhorar o benefício. Essa regrinha começou em 2015 e estava aí, né, até final do ano passado, por causa de dezembro de 2020, né, dezembro de 2018 a dezembro de 2020, estava aí no 86,96. Então, mulher, idade mais contribuição 86, se aposentava. Homem, idade mais contribuição 96, se aposentava por pontos. A reforma da Previdência alterou essa progressão aqui que a gente vê nessa tabela. Passou para essa progressão aqui. Né? Vejam que ela ficou mais extensa, ficou mais longa. Né? Então vejam que a reforma da Previdência mudou aqui o número de pontos. Né? Então vejam, a mulher era 86, 87, né? Vejam que a reforma da Previdência jogou isso daqui até 100, né? Então o limite vai ser 100. Então vejam, a aposentadoria por pontos, ela não deixou de existir, ela só teve aí uma mudança no número de pontos máximo, né, que se chegaria. Vejam, para mulheres, vai chegar até um limite de 100, para homem, o limite de 105. Mas isso vai ser progressivo a cada ano. Cada ano vai somando um ponto a mais. O que é esse ponto, né, que se fala? Idade mais tempo de contribuição. Né? Sempre isso. Então, veja, em 2033, para uma mulher se aposentar por pontos, ela vai ter que ter idade mais tempo de contribuição igual a 100, né, que é um valor bastante, é uma soma bastante importante. E o homem 105, né, então vejam que nesse caso vai poder se aposentar. E assim, né, nessa progressão aí dessa tabela. O detalhe, né, que também foi alterado na aposentadoria por pontos, né, que a gente viu no slide anterior, não tinha fator previdenciário, não tinha nenhum redutor, agora tem, né, agora tem, que é aquela regra geral da aposentadoria por idade, que a gente já viu, né, tanto na semana passada quanto lá naquela aula específica. Vai receber 60% da média das contribuições e mais 2% ao ano naquilo que exceder os 20 anos o tempo de contribuição, ou seja, mesma lógica de cálculo aí da aposentadoria por idade. Né? Então, essa aposentadoria por pontos, ela continua, né, existindo desde 2015, mas ela foi substancialmente alterada aí, deixou ela mais rígida, né, e talvez não vantajosa aí para as pessoas. Então, a aposentadoria por pontos é uma aposentadoria que não é nem por idade nem por tempo de contribuição. Ela é uma modalidade específica que vai considerar os dois fatores aí para alguém se aposentar. Bom, dentro dessa lógica aí que a gente está falando de aposentadoria por tempo de contribuição, vale a pena a gente mencionar essa tal de aposentadoria proporcional. Né? O que é isso? Aposentadoria proporcional é algo que deixou de existir na reforma da Previdência lá de 98. Né? Lá em 98 nós tivemos uma reforma da Previdência tal qual foi ano passado. Né? Lá se mudou aí bastante o regime, né, e as formas de aposentadoria. E naquele momento, né, lá em 98, existia, né, aí surgiu a ideia aí da aposentadoria proporcional com uma regrinha de transição para aqueles que estavam próximos de se aposentar. Né? Então, o que acontece? Isso aí foi extinto em 98, mas em razão, né, da regrinha de transição, pode acontecer bem esporadicamente que ainda exista alguém aí dentro desse regime que possa pleitear. É bastante raro, é algo que desde 98, né, então a gente já está falando aí de 22 anos, mas vale a pena a gente mencionar, né, essa aposentadoria proporcional. O que era a aposentadoria proporcional que existia até 98? Né? A pessoa, né, tinha que somar uma idade, né, uma idade aí, 25 anos de contribuição para a mulher, 30 anos para o homem, e uma idade mínima. Né? Então,
somava, né, tanto a contribuição quanto a idade mínima, tinha que ter aí esses dois requisitos. Então, também combinava. Né? Então, a pessoa tinha que ter pelo menos mulher 48 anos, homem 53, e aí se, né, com essa idade mínima, a mulher tivesse 25 anos de contribuição, o homem 30 anos, ela poderia se aposentar desde que cumprisse essa carência, né, de 18 meses de contribuição. Aplicava-se o fator previdenciário também nesse cálculo. Então, veja, essa aposentadoria ela não foi alterada em razão da reforma da Previdência, não se preocupou mais com ela, até porque ela está, né, em regime de extinção, aí está se acabando. Mas por que vale a pena mencionar? Porque ela existiu até 98 e foi criada uma regrinha de transição. Né? Assim como a gente viu agora no tempo de contribuição, já que ela foi extinta em 98, se criou aí né, uma forma de atenuar né, a diferença aí, esse planejamento de quem estava próximo aí ou gostaria de se aposentar nesse regime. A ideia aí da regra transitória da aposentadoria proporcional é que aquilo, né, a pessoa precisará trabalhar 40% do tempo a mais do que faltava para obter o benefício. Né? Então, se a pessoa se faltava para ela trabalhar aí 10 meses, ela teria que trabalhar mais 40%, né? Então teria que trabalhar 14 meses aí nessa lógica de transitoriedade, né, para cumprir esse requisito da regra de transição, que é o tal do tempo de pedágio aqui, que a gente traz já nessa segunda linha. Né? Então, o tempo de contribuição, 25 anos se mulher, 30 anos se homem, mais esse 40% aqui que faltava para o benefício. Né? Então, se a pessoa faltava aí 10 anos, teria que trabalhar então 14 anos para ter esse 40% tal do pedágio. Nessa aposentadoria, a regra de cálculo era aquilo, média de 80% das contribuições, as 20 piores contribuições, né, o 20% pior era descartado, a regrinha de cálculo antes da reforma, hoje não é mais assim, hoje considera-se tudo, mas antigamente não. Né? Então descartava-se 20% do pior, fazia a média, né, a média aritmética e corrigida, e aplicava-se aí o fator previdenciário. Né? Então o fator previdenciário sempre reduzia aí esse benefício. Então vale a pena só a gente mencionar que a aposentadoria proporcional, né, existia aí, muita gente se aposentou com base nesse regime, mas que de fato hoje, né, é raríssimo aí você ainda encontrar alguém que esteja, né, enquadrado nessa regra de transição aí para se aposentar. E por último, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, é a questão do deficiente, né, a questão da aposentadoria do deficiente agora por tempo de contribuição. Né? Então vejam, a gente viu na aula passada que o deficiente ele tem, né, uma possibilidade de se aposentar mais cedo, também por idade. Né? Então, o deficiente ele tem duas opções. Ele pode se aposentar mais cedo por idade, ou ele pode se aposentar com esse regime de tempo de contribuição. Né? Então, a reforma previdenciária ela não afetou, ela não alterou essa regra aqui da aposentadoria do deficiente. Né? Então, ele tem uma peculiaridade de se aposentar mais cedo por idade, que é aquilo que a gente viu na aula passada, e ele tem uma peculiaridade, uma possibilidade de ainda ele se aposentar por tempo de contribuição. Né? Só que esse tempo de contribuição depende do grau de deficiência dessa pessoa. Né? Enquanto que lá na idade, a redução lá do período não levava em consideração o grau de deficiência da pessoa, na aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição vai sim levar em consideração qual é o grau de deficiência dessa pessoa. Né? Então existem 3 níveis de deficiência: o grau grave, o médio e o leve. Quem vai dizer qual é o grau de deficiência dessa pessoa é o médico perito do INSS. Né? Então, é o INSS que vai determinar se essa pessoa tem uma deficiência leve, média ou grave. Conforme o grau de deficiência dessa pessoa,
ela vai se enquadrar aqui nesses níveis, né? Então, para aquele que tem um grau grave, o homem precisa contribuir 25 anos e a mulher 20 anos. Com 25 anos, homem, e 20 anos, mulher, o deficiente consegue se aposentar por tempo de contribuição. Já no grau médio, né, aqui 29 anos de tempo de contribuição, homem, 24 anos, mulher, um grau leve, 33 anos, homem, e 28 anos aí, mulher. Né? Então, esse nicho, né, essas pessoas com deficiência, conseguem se aposentar por tempo de contribuição ainda. Né? A reforma previdenciária não extinguiu esse regime para eles, ou seja, ainda é possível, né, se aposentar mais cedo aí, ou tanto por idade mais cedo ou com tempo de contribuição aí também, sem nenhuma idade mínima. Né? Não existe idade mínima para o deficiente se aposentar. Então vamos imaginar que uma deficiente, uma mulher deficiente com uma deficiência grave, se ela começar trabalhando com 14 anos, como menor aprendiz, quando já começam as contribuições aí oficiais, mais 20 anos, né, a gente está falando aí de uma pessoa com 34 anos podendo se aposentar por tempo de contribuição. Qual é o valor que essa pessoa vai receber? A forma de cálculo, ela a lógica anterior à reforma, então vai descartar os 20 piores salários, né, fica só com os 80% melhores, receberá aí 100% dessa média, podendo aplicar o fator previdenciário se for melhorar o benefício. Né? Se for piorar, não, mas se for melhorar, sim. Como são pessoas que talvez e provavelmente se aposentem com idade jovem, né, uma idade mais nova, o fator previdenciário raramente vai ser aplicado aí para beneficiar, mas, né, conforme o caso aí pode acontecer dessa pessoa ter uma melhora aí no benefício. Então, o deficiente tem ainda, né, essa aposentadoria por tempo de contribuição e com um cálculo bastante vantajoso aqui, né, que é a lógica do sistema anterior, né, antes da reforma da emenda aí 103 de 2019. Né? Então, a aposentadoria por deficiente também aqui no tempo de contribuição. Bom, com isso a gente encerra aí a nossa questão da aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou que já foi por tempo de contribuição. Semana que vem a gente avança nas outras duas aposentadorias que remanescem, né, a aposentadoria permanente ou, né, que era chamada por invalidez, e a aposentadoria especial, né, são as outras duas aposentadorias que a gente vê na semana que vem, avançando aí nesse nosso ensino, né, dos benefícios. Nosso curso aí agora ingressou nessa parte, né, benefício após benefício. A gente vai aí a cada aula, a cada semana estudando, né, com bastante calma e com bastante atenção para não deixar nenhum detalhe passar em branco aí para vocês. Então agradeço, né, a paciência, o tempo de vocês e até a próxima semana.